Bom dia, amados, graça e paz. É um prazer estar falando direto com vocês aqui do nosso canal do YouTube, tá? Falando de tudo. E Deus ele tem falado conosco, né, sobre um grande avivamento que está para vir, sobre algo grande que está para vir na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Um grande avivamento. Pastor, mas é falado desse grande avivamento já faz algum tempo. Como viver este grande avivamento? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva ela tinha algo em comum. Nós só vamos viver quando a igreja de hoje viver algo em comum. Quando todos viverem um momento para o reino de Cristo, não um momento para a sua placa, para o seu benefício próprio. O problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira é uma igreja ciumenta. O problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira ela não é formada para o reino de Deus. A igreja brasileira ela é formada em volta de um pastor, de uma placa denominal para si. Esse é o grande problema de alguns líderes, ou de uma grande maioria das lideranças que criam uma igreja para si. Mas a igreja primitiva, ela viveu um grande avivamento, por quê? Porque quando Jesus chama os seus discípulos têm um tempo de caminhada com ele, e os ministérios de cada um dos discípulos, eles são desenvolvidos e eles começam a ser destacados por eles depois que Jesus foi crucificado na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Aí os ministérios dos discípulos começam a fluir. Mas a igreja primitiva ela tinha algo em comum. Todos faziam por todos. E o problema da igreja brasileira é que ninguém quer fazer nada por ninguém, cada um quer fazer por si próprio. E o avivamento que Deus prometeu para o estado do Rio Grande do Sul, para essa região sul, ele só poderá acontecer quando houver algo em comum entre as lideranças da região sul. Acontecer quando todos se reunir para lutar pelo reino. Nós vivemos um tempo onde se briga quem é pentecostal, quem é neopentecostal, quem é tradicional e quem é conservador. No reino dos céus não vai existir pentecostal, tradicional, neopentecostal, conservador. No reino dos céus vai haver homens e mulheres que foram transformados num corpo incorruptível, que viveram uma fé inabalável, incorruptível, que não se contaminaram com a mentira, com o pecado, com o sistema. Então entenda uma coisa, não importa se você é pentecostal, neopentecostal, ou tradicional ou conservador. O que importa é que nós temos que unir nossas forças e lutar pelo reino. O Jesus do pentecostal é o mesmo do neopentecostal, é o mesmo do tradicional e é o mesmo do conservador. Uma certa feita olharam para Jesus e disseram para Jesus: Senhor, e falando lá do lado da além. E Jesus disse: não importa porque que o evangelho é pregado, se é por ambição, por ganância, o que importa é que seja pregado, deixa que fale. Nós deixamos de focar em almas e focamos em homens, no limite, limitando o potencial, limitando o chamado de alguém, e somos nós mesmos os verdadeiros bloqueadores de um grande avivamento para a nossa região sul. O dia que a igreja da região sul, do estado do Rio Grande do Sul, doenças pessoais, ministeriais, elas precisam acabar para que venha um grande avivamento para essa região, então vai acontecer um grande avivamento. Vai haver um grande despertar.
Vai haver um grande despertar sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, como a Bíblia diz, que os nossos jovens sonharão, os velhos teriam visões. Vamos correr e não vamos cansar, não vamos sentir fadiga, vamos estar impactados por uma glória do céu, que vai encher a casa, que vai encher esse lugar, que vai encher esse estado, que vai encher esta região, e vamos viver um tempo de bênção. Mas primeiro, as diferenças ministeriais precisam acabar para que o grande avivamento chegue. Há alguns líderes que estão dizendo assim: estamos vivendo um grande avivamento. Que avivamento é esse? Que é só o teu ministério que vive? Que avivamento é esse que a região sul está vivendo, que é só o teu ministério que está vivendo? O avivamento do dia de Pentecoste foi algo incomum. Havia pessoas de toda a região. Havia uma equipe que estava orando, que estava buscando. Prometido por Deus na região sul. A região sul toda precisa estar pronta para receber este grande avivamento que Deus vai fazer e que está para começar. Mas nós precisamos entender que a igreja em comum toda, ela precisa buscar esse avivamento. Independente se você é neopentecostal, se você é pentecostal, se você é conservador, se você é tradicional, o que importa é o reino dos céus. Deus quer fazer algo grande nessa região sul, Deus quer fazer algo grande nesse estado, mas Deus conta com você. Que Deus possa falar ao teu coração e que olhe o reino do céu diferente. Não olha para pessoas, mas olha o reino do céu diferente. Fique todos na paz do Senhor, no nome de Amém.